Irmãos, abramos, por favor, nossas Bíblias novamente no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14. Vamos fazer a leitura desde o verso 12. Marcos, capítulo 14, verso 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde quereis, ou queres, que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ao verso 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece?
e todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Vamos orar. Querido Pai Celestial, é um privilégio para nós podermos ter Tua palavra aberta e lida diante de nossos olhos e para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo zelo Teu, pela Tua própria palavra. Muito obrigado por tê-la entesourado para nós por séculos e séculos. E nós te pedimos que hoje, nesta reunião, nesta noite, que o Espírito Santo sopre de novo sobre a bendita palavra e que ela seja para os nossos corações luz e vida. Que o Senhor use-a para alentar, encorajar, dar o teu suporte aos nossos corações e também nos exortar. Somos teus, Senhor, ovelhas de teu pastoreio particular. Por isso te pedimos, passeia no meio de nós, com tua vara, teu cajado, teu óleo, e guia-nos pelos caminhos da vida. Imprime algo mais dos teus pensamentos, sentimentos e coração em nosso coração. Assim nós te pedimos, confiados nas tuas provisões. Dependemos de ti, por isso esperamos em ti. Em nome do nosso Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos enfatizado que esse capítulo 14 de Marcos, ele é um tanto especial, não apenas por ser longo, são 72 versículos, muito longo, um dos capítulos mais longos de toda a Bíblia, na verdade. Mas ele é especial por trazer à luz 4 personagens centrais. E esses 4 personagens trazem muita luz, verdade, revelação aos nossos corações, pensamentos, sentimentos, atitudes, a nossa postura, particularmente diante do Senhor, a nossa postura na jornada cristã, até mesmo a nossa postura uns diante dos outros. Então, realmente, é um capítulo que lança e raia luz intensa sobre os nossos corações. Nós vimos que, dentre esses 4 personagens, 2 já foram estudados, nós vimos que o primeiro deles, Judas, retrata um discípulo que tinha uma expectativa messiânica, triunfalista, e por isso foi frustrada. Ele viu o Senhor de uma forma equivocada, como aquele que restauraria ali, naquela sua vinda, como sendo o Messias, o reino a Israel. Em que então os inimigos seriam expulsos, os romanos finalmente deixariam o território de Israel, e essa nação seria de novo aquela coroa de glória entre todas as nações na mão do Senhor. Claro que Judas compreendeu de uma forma completamente equivocada a revelação da palavra de Deus. Ele, de alguma maneira, depositava sua expectativa em parte do que os profetas ensinaram. Um pouco de luz nos livros de Jeremias, Isaías em particular, até mesmo no Pentateuco de Moisés, nos Salmos, em muitos dos livros do Velho Testamento, teria ficado claro, até mesmo para ele, de alguma maneira, que o Messias deveria cumprir uma função redentora, uma função ligada a sofrimentos vicários ou sofrimentos substitutivos. Mas nós sabemos que não apenas os olhos de Judas, mas na verdade os olhos de todos os discípulos estavam, de certa forma, impedidos para ver essa verdade com clareza. Em suma, de todos eles. Mas, irmãos, Judas Iscariotes, ele revelou o seu coração de uma forma tão absoluta nesses capítulos finais, não só do Evangelho de Marcos, mas de outros, dos outros evangelhos que também trazem complementos a respeito de quem ele era de uma maneira tão clara, que nós podemos, lembrando do texto de João 13, resumir talvez em uma frase qual foi a atitude e a ação. A atitude fala de uma motivação interior e a ação fala de uma obra exterior.
Então, qual foi a atitude e a ação de Judas nesse momento? É dito em João 13 que quando o Senhor serve aquele bocado, aquele pedaço de pão molhado a Judas, e nós já vimos o motivo disso, o Senhor realmente estava honrando na vida de Judas o caminho da cruz. Ele sabia muito claramente que Judas seria o instrumento usado para que então o Senhor fosse levado até as autoridades judaicas, as autoridades do Sinédrio, e então ele fosse condenado, e então aquilo que estava no coração do Pai, aquilo para o qual o Filho Eterno havia se disposto para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso não quando ele nasceu, mas desde a eternidade, ele assim se apresentou, e ele sabia bem, porque ele conhecia totalmente a palavra de Deus, e com toda a luz que a palavra de Deus é apresentada, porque ele é a luz. Então, quando o nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, lia as Escrituras, e vamos nos lembrar que ele fez isso particularmente por 30 anos, enquanto ele estava naquele período de vida oculta, onde pouquíssimo sabemos do nosso Senhor Jesus, apenas algumas coisas no seu nascimento, algumas coisinhas menos ainda aos 12 anos, e então, apenas aos 30 anos, nós vemos de novo o nosso Senhor apresentado e entrando no seu ministério. Então, em todo esse tempo, nessa vida silenciosa, o que o nosso Senhor Jesus fazia? Além de trabalhar naquela carpintaria, o Senhor Jesus, o Salmo 40 que se refere a ele, diz assim: tua palavra, tua lei está escrita no meu coração. E agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Então, quando as motivações de Judas foram expostas, contrastando com o que nós vamos ver hoje, as motivações do nosso Senhor Jesus, e assim faremos com Pedro, Senhor permitir ainda hoje, e já fizemos com Maria de Betânia, e vimos então lições preciosas a respeito dela, assim hoje nós vamos avançar e seguir com os dois outros personagens desse capítulo. E são eles então, o nosso Senhor Jesus. Os versículos que lemos inicialmente se referem a ele, todos os textos que lemos dentro do capítulo 14, todos se referem ao nosso Senhor Jesus, palavras dele, o coração dele, as motivações e intenções dele. Então, se o Senhor permitir, mais ao final da reunião, nós vamos ler alguns textos sobre Simão Pedro, e vamos ver como ele também é retratado de uma forma muito clara nesse capítulo. Então, em Judas nós vimos uma expectativa messiânica triunfalista, frustrada. Em Maria de Betânia nós vimos uma mulher que se derramou inteiramente em amor e devoção ao Senhor Jesus. E ela fez isso, meus irmãos, nosso Senhor disse, mostrando qual era o objetivo do Evangelho. Não que ela estivesse consciente disso, em que fazendo isso, ela estaria revelando qual era o objetivo do Evangelho. Certamente não. Ela fez isso exclusivamente focada na pessoa que ela amava e para a qual ela se derramou totalmente com o seu preciosíssimo perfume e através dele. Então, uma mulher que demonstrou um coração integral de amor e devoção àquele que ela amava. E nós já estudamos. Na vida do Senhor Jesus, que vamos ver agora, esse terceiro personagem aqui no capítulo 14, destacado, é o nosso Senhor Jesus. E o que nós vemos na vida dele? Nós vemos o servo dos servos, que é o tema do Evangelho de Marcos. O servo dos servos derramando-se em resgate por muitos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vamos ver aqui a exposição final, as últimas horas, na verdade. O texto que nós lemos, iniciamos lendo hoje, ele está retratando a quinta-feira, à tardezinha, entrando à noite, que já é sexta-feira no calendário judaico. Já que a sexta-feira inicia na quinta-feira, às 6 horas da tarde. Então nós estamos no final da quinta-feira, da tardezinha, entrando pela sexta-feira, horário e calendário judaico. Então é o último dia. A partir dali, nosso Senhor iria para o Getsemane, nós também lemos versículos aí sobre o Getsemane, e dali ele seria preso por aquela guarda que foi enviada pelo Sinédrio e levou o nosso Senhor. Então são as últimas horas, meus irmãos, quando nosso Senhor finalmente seria entregue, crucificado.
Na vida de Pedro, então, apenas recordando, o que nós vamos ver quando lermos os textos? Nós vamos ver também um discípulo, como Maria também era uma discípula, como Judas também era um discípulo. Simão Pedro também era um discípulo, mas nele nós vamos ver uma luz também diferente de Judas e também diferente de Maria. Nós vamos ver um discípulo chegando ao fim de si mesmo. Então, os irmãos percebem essas 4 referências aí, quando colocadas juntas? Um que tinha uma expectativa triunfalista e foi frustrado, claro. Uma mulher derramando-se integralmente em amor e devoção. O Senhor Jesus entregando-se em resgate por muitos. E Simão Pedro, discípulo, chegando ao fim de si mesmo. Só mencionando essas 4 características de cada um deles, nós vemos quanto essas coisas têm a falar aos nossos corações. Não é verdade? Então, vamos entrar na história final do nosso Senhor Jesus. Marcos 14, por favor, voltemos ao versículo 12 para já fazermos alguns destaques. Em primeiro lugar, é linda essa primeira frase que poderia, inclusive, não estar aí. Diz assim: e no primeiro dia dos pães asmos. O versículo simplesmente poderia iniciar assim, com a próxima frase. Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Não é? Porque, na verdade, há uma redundância aí nessas 2 frases. Porque o momento em que iniciava a festa dos pães asmos era no dia em que o Cordeiro Pascal seria imolado. É o primeiro dia. O primeiro dia da festa dos pães asmos é o dia em que o Cordeiro seria imolado. O dia da Páscoa, né? Essa sexta-feira pascal. Mas é muito interessante essa ênfase aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós já lemos o relato até o verso 28, 12 a 28. E, ainda sem entrar em detalhes, mas olhe lá o que aconteceu a partir do verso 22. Na verdade, a partir do verso 17, mas especialmente a partir do verso 22. O nosso Senhor Jesus vai partir o pão. Sabe quando ele fez isso? Após ter lavado os pés dos discípulos. Todos, os 12, incluindo Judas. Então, nos relatos combinados dos evangelhos, particularmente o de João 13, você vai ver que o Senhor lava os pés de todos, inclusive de Judas. Então ele vai dizer, um dentre vós me trairá, depois de lavar os pés. E então ele é perguntado sobre quem é, resumindo esse evento aí, e então nós sabemos que ali acontece a revelação de que é Judas Iscariotes. É aquele que comeria com ele do prato. E nosso Senhor serve aquele bocado molhado, então é dito assim por João. E após o bocado, o pedaço de pão molhado que o Senhor ofereceu a Judas, e após o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Agora, irmão, olha essa referência. Nós já estudamos um pouco a respeito de Judas na sessão anterior, mas, na verdade, nunca podemos esgotar esses personagens de tantas lições que nós temos. Você já pensou nisso? Lá não diz assim, um demônio se apropriou de Judas, não é? Lá diz assim, Satanás entrou nele. É o príncipe dos demônios. É o ex-Lúcifer. É o maioral dos demônios. É aquele que pessoalmente tentou o Senhor no deserto. Não é? Ele não enviou um demônio para tentar o Senhor. O diabo se aproximou dele e então tentou daquelas maneiras que nós já conhecemos. Não é? E agora nós estamos lendo uma outra narrativa em que ele está pessoalmente presente. Há muitas narrativas nos evangelhos em que o Senhor está expulsando demônios. E alguns muito violentos. Você lembra aquele que tomavam um menino, jogavam no fogo, jogavam na água, ele rilhava os dentes, espumava. Você se lembra? E os discípulos não puderam fazer nada com ele. E nosso Senhor Jesus diz, essa casta não sai senão com jejum e oração. Mas ainda assim são demônios. Mas o que nós temos na pessoa de Judas não são demônios. É Satanás. E imediatamente Satanás entrou nele. Então João vai dizer, e era noite. E Judas mergulha naquela noite escura. E faz o que fez por sua exclusiva responsabilidade. Nem a pessoa do Espírito Santo
violenta a nossa responsabilidade, muito menos a pessoa de Satanás. Então, embora Judas estivesse possuído por Satanás, até mesmo antes que isso acontecesse, as motivações espúrias do seu coração estavam sendo alimentadas. Ele se decepcionou com o Senhor, ele decidiu trair o Senhor, obter um lucro de alguma maneira com a pessoa de Jesus, que ele entendia ser, na verdade, um impostor, não era o Messias. Inicialmente ele imaginou que poderia ser, seguiu com ele, viu milagres, viu sinais tremendos, viu a ressurreição de Lázaro, por exemplo, e muita coisa mais, não é? Mas ele concebeu no seu coração, passo a passo, esse desejo maligno, nos meses finais da sua história com o Senhor. E esse desejo foi crescendo, e esse ímpeto aumentando, e Judas então arrazoando consigo mesmo, quem era esse homem, qual seria o fim disso, que afinal de contas ele estava falando sobre cruz, ele estava falando sobre grão de trigo, morrendo, ele estava falando sobre ser levantado da terra, e isso não era possível na mentalidade de Judas. E finalmente, Satanás entrou nele, e ele concretizou aquilo que já estava no seu coração. Então, apenas para que isso fique talvez um pouco mais claro para nós. Então, quando o verso 12 diz, no primeiro dia dos pães asmos, tudo que nós falamos até aqui é para que nós façamos um contraste. Dia dos pães asmos, ou pães sem fermento. Meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus, então, celebrasse a Páscoa com os seus discípulos, Judas teria se retirado. Porque quando o Senhor serve o primeiro bocado, o bocado molhado, ninguém havia comido nada. Do contrário, não teria sentido, né? Então, quando o Senhor serve esse primeiro bocado de honra a Judas, Satanás entra nele e ele se retira. Ou seja, 11 celebram a Páscoa, 12 com o nosso Senhor Jesus, né? Então, essa introdução do verso 12 é muito linda. Porque assim como no dia dos pães asmos, todo fermento era tirado totalmente de todas as casas dos judeus, também, quando Judas se excluiu da Páscoa, daquela refeição, o fermento foi tirado. Então, nosso Senhor Jesus fez o quê quando o fermento saiu? Judas não ouviu essas palavras que nós vemos aqui, a partir do verso 22. Judas não ouviu, isto é o meu corpo. Judas não ouviu, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, porque ele já havia se excluído. No dia dos pães asmos, que figura interessante. O fermento do colégio apostólico foi retirado. E nosso Senhor instituiu a celebração da sua mesa sagrada, que pela graça dele nós continuamos celebrando, quase 2000 anos depois, e nos lembrando dele, dos seus sofrimentos. Nosso Redentor morreu, o Verbo eterno, autor da vida, que mistério, entregou-se, morreu, justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, no primeiro dia dos pães asmos, lembrando que os pães asmos eram celebrados durante 7 dias, né? E o primeiro dia era o dia da Páscoa, como já explicamos. Então, a primeira relação interessante desses pães asmos, sem fermento, com o próprio Judas. E com a instituição da sagrada mesa do Senhor, a mesa da nova aliança. Por isso, meus irmãos, a mesa do Senhor sempre será o lugar de encontro, de amor com Ele. Por isso Judas não poderia participar. Ele não poderia participar. Ele não conseguiria participar. Porque ele não amava o Senhor. A mesa do Senhor é um lugar de encontro daqueles redimidos por Ele que o amam. Na mesa de amor não havia lugar para Judas. Ele próprio se excluiu da mesa de amor. Segunda coisa importante aqui. Ainda no verso 12 é dito assim, parte final. Nosso Senhor disse aos discípulos, onde queres, ou os discípulos disseram a ele, né? Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Onde queres que vamos? Meus irmãos, esse verso e também o verso 15, parte final, nosso Senhor orientou sobre esse cenáculo mobiliado e pronto, verso 15, e disse assim, ali
fazei os preparativos. Então a pergunta deles foi: onde queres que vamos fazer os preparativos? O Senhor deu todas as indicações, inclusive sobre o jovem com um cântaro de água na cabeça, que nós já explicamos, que muito provavelmente seja o autor desse evangelho, João Marcos. Então, no verso 15, depois de dar essas indicações, o Senhor diz: sigam esse homem que estiver com um cântaro de água na cabeça, entrem na casa onde ele entrar e perguntem para o dono da casa. O Senhor manda perguntar: onde é o aposento, meu aposento, no qual serão feitos os preparativos para a Páscoa? O que fica claro para nós nesses dois versos, 12 e 15? Aquilo que temos falado muito entre nós. E é tão bom repetir mais uma vez. Nosso Senhor Jesus é definitivamente o anfitrião da mesa. É o anfitrião da ceia. Ele é quem prepara. Ele é quem serve. Ele é quem determinou esse arranjo. O pão, o cálice, separados, comendo todos e bebendo, celebrando a morte do Senhor. Ali fazei os preparativos. A mesa do Senhor é um lugar do encontro de amor do Senhor com os seus, onde Ele preparou todos os detalhes. Nós não temos liberdade de colocar na mesa nada mais. Porque a mesa do Senhor deve retratar apenas dois elementos, que falam diretamente e exclusivamente da pessoa dele. Nosso foco é a pessoa do anfitrião, que preparou para nós essa mesa com todos os seus detalhes. Então ele toma aquele pão, diz: isto é meu corpo. Toma aquele cálice e diz: é o cálice de uma nova aliança que será ratificada no meu próprio sangue. Tomai, comei, bebei dele todos. Então mais uma ênfase linda nesses versos 12 e 15. O Senhor, embora ele não tivesse casa, nós sabemos muito bem, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Até raposas têm seus lugares, as aves do céu também têm os seus, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele chama aqui esse momento em que ele preparou para estar com seus discípulos, instituindo sua sagrada mesa, ele chama de meu aposento. Não é linda essa expressão? Meu aposento. Verso 14. E a parte final ainda do verso 14. Com os meus discípulos. Tudo é dele, você vê? Aquela hora era a hora dele. Ele havia falado dessa hora durante muito tempo. 3 anos, na verdade. 3 anos e meio, não é? Ainda não é chegada a minha hora. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu: Pai, me salva desta hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Quantas vezes ele falou da hora, mas a hora não havia chegado. Mas agora a hora chegou. Então o Senhor preparou todos os detalhes para que nessa hora ficasse muito claro qual o significado dela, qual a relação dele com seus discípulos e o que ele iria executar nessa hora. Então, antes de ir à cruz, que é a realidade espiritual do que acontece na mesa, ele parte o pão, ele toma o cálice, ele diz: é meu corpo, é meu sangue, e é uma nova aliança. Poucas horas depois, o verdadeiro pão da vida estaria pendurado na cruz do Calvário e levantado da terra. Então, aí está essa primeira ênfase. Agora vamos para os versículos 17 a 21. Mais uma pequena sessão. E aí eu gostaria também de extrair algumas lições importantes e creio muito lindas para todos nós. Nós já falamos na reunião anterior para os irmãos, olhe por favor novamente, Marcos 14, 17. Você tem aí a expressão: ao cair da tarde foi com os 12. E nada mais Marcos registra, não é? Então, por favor, deixa aí seu registro e abra comigo em João 13. Nós também já fizemos isso na reunião anterior, mas nós focamos as atitudes de Judas nesse capítulo 13. Creio que você se lembra. E não enfocamos muito, pelo menos, a atitude do nosso Senhor Jesus. Então, ao cair da tarde, foi com os 12 para onde?
para aquele aposento, o cenáculo mobiliado e pronto, que nós já vimos a narrativa, onde tudo estaria ou seria preparado para que o Senhor comesse a Páscoa com os discípulos. Então, alguns destaques que eu gostaria de fazer são os seguintes. João 13. Primeiro, no cair da tarde, o que aconteceu quando o Senhor entra nesse aposento foi o lava-pés. E você sabe que o lava-pés não é registrado por ninguém a não ser João. Por isso nós precisamos desse texto. Antes de comer a Páscoa. Marcos vai entrar diretamente na Páscoa, Lucas também e Mateus também. Mas João vai dizer a respeito do antecedente, o lava-pés. Então é dito assim, alguns destaques para que vejamos o coração do nosso Senhor. Nesse cair da tarde da quinta-feira. É dito assim em João 13:1. Antes da festa da Páscoa, veja, antes de partir o pão, antes que o Senhor instituísse a sua sagrada mesa. O Senhor Jesus sabia de 3 coisas. Por favor, queria que você olhasse com atenção. O que enchia o coração do Senhor e Mestre nessa hora? Porque ele era tão sóbrio para enfrentar o que ele enfrentaria no Getsêmani e, sobretudo, na cruz. Então é dito assim, sabendo, verso 1, sabendo Jesus que, primeiro, era chegada a sua hora. Está vendo aí? Essa palavra hora no Evangelho de João aparece várias vezes. Acho que você se lembra da primeira vez. Senhor transforma a água em vinho. E antes, nas bodas de Caná, quando o vinho acaba, e antes que ele faça isso, sua mãe chegou-se a ele e disse, eles não têm mais vinho. E o Senhor disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E essa hora sempre se refere à cruz. Então nosso Senhor mencionou aí em João capítulo 2, menciona em João 8, menciona em João 12, que eu já citei agora há pouco, menciona em João 17. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Isso é João 17. Então João usa várias vezes essa palavra hora. E essa hora que ainda não chegou e que então chegaria é a cruz. Então aqui o Senhor vai dizer, João vai dizer que o Senhor Jesus sabia que era chegada a sua hora. De quê? De passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Primeira coisa que o Senhor sabia, que era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai. Segunda coisa que Jesus sabia. Vamos para o verso 3, aí de João mesmo. Olha o sabendo de novo aí. João 13, 3. Sabendo este, ou Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Sabe o que é dito em Mateus 11? É o verso 27, depois que a pregação do Senhor é rejeitada em Cafarnaum, em Betsaida, ele sai daquelas cidades, ora e diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos e a revelaste a pequeninos. Então é dito ali naquele contexto assim, ele mesmo, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Meus irmãos, que frase mais linda é essa? Tudo. E tudo significa tudo. O Senhor sabia que tudo, toda aquela administração das circunstâncias, o Senhor sabia, sobretudo, que os propósitos eternos de Deus o Pai, aquilo que o conselho da Trindade estabeleceu, foi confiado a Ele. Então ele diz assim, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Isso é Mateus 11. E aqui quase que as mesmas palavras. Vamos ver de novo. Verso 3. Sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Sabe por que é maravilhosa essa frase, essa segunda coisa que Jesus sabia? Primeiro, ele sabia que era chegada a sua hora. Segundo, ele sabia que tudo o Pai confiou sobre os ombros dele. Por que essa frase é tão linda? Porque, meus irmãos, ele tem consciência, como verbo encarnado, que todo o propósito eterno de Deus repousa sobre o seu ombro. Por isso nós temos aquele registro em Apocalipse 5, que nós cantamos, tão maravilhoso, que mostra aquele que tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono.
e um livro selado com 7 selos. E antes que isso acontecesse, houve uma pergunta, não é? Quem é digno de tomar o livro e de desatar-lhe os selos? Então, nosso Senhor Jesus era completamente consciente de que tudo foi confiado a ele pelo seu Pai. Será que ele cumpriria cabalmente? Será que ele iria pisar essa senda de sofrimentos até o fim? Será? Será que ele tomaria o cálice que o Pai lhe deu até a última gota? Oh, meus queridos irmãos, nós já comentamos que na jornada do açoitamento até a cruz, quando Nosso Senhor carregou a cruz, havia algumas mulheres piedosas que se colocavam à beira do caminho para oferecer um vinho com mirra para aqueles açoitados, já arrebentados pelos chicotes, sangrando, não é? Que iriam carregar a cruz até o lugar da crucificação. E aquelas mulheres exerciam um ato de amor, um ato de misericórdia. Só mães poderiam fazer isso, né? Na verdade. E ali estavam aquelas mulheres. E é dito que foi oferecido para Jesus um cálice com vinho e mirra, ou vinho e fel. E os evangelistas vão dizer, mas ele não quis beber. Todos bebiam, porque era uma forma de entorpecer. Era um anestésico, um sedativo. Poderia amenizar aquela dor terrível que ele ainda mais sentiria na cruz. Mas é dito, ele não quis beber, porque ele determinou-se a tomar o cálice que o Pai lhe deu sem sedativos, sem entorpecentes, tomar até a última gota. Porque, na verdade, meus amados irmãos, nosso Senhor sabia que cada bofetada, como também lemos nesse capítulo, cada murro, cada cuspe em seu rosto, cada fio de barba que era arrancado, estava nos desígnios de Deus para com ele. O nosso Senhor Jesus fazia e fez o que muitos de nós não conseguem fazer. Adorar a Deus nos seus caminhos. Ou adorar os caminhos de Deus. Enquanto as coisas estão muito bem, nós adoramos a Deus. Mas é mais fácil adorar a Deus do que adorar os caminhos de Deus. E o Senhor Jesus adorava os caminhos de Deus. Por isso ele não tomou o vinho com mirra. Então, ele sabia que o Pai tudo confiou às suas mãos. E, terceira coisa que ele sabia, está aí no final do verso 3. Ele veio de Deus. Origem, identidade. Ele veio de Deus e ele voltava ou voltaria para Deus. Sabe como ele ora em João 17? Texto que já citamos. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ali mesmo, João 17, lá no verso 5, ele fala assim, e agora glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Que coisa mais maravilhosa, meus irmãos. Ele sabia de onde veio e para onde estaria voltando. Isso em nada amenizaria os seus sofrimentos, mas fortaleceria totalmente sua fé, sua devoção, sua confiança, até o ponto de ele dizer no seu último brado na cruz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, esse era o coração do Senhor Jesus nessa noite, era isso que ele sabia. O que mais nós vamos destacar aqui? Só mantendo o texto aberto, não vamos ver que precisamos avançar. A bacia e a toalha. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus não poderia ser vitorioso na cruz. Escute bem, não poderia ser vitorioso na cruz, a não ser que ele fosse vitorioso na sua própria vida, antes da cruz. Primeiro ele teria que vencer a vida, para depois ele vencer a morte. Você entende? Então quando nosso Senhor Jesus tomou bacia e toalha, significa que ele venceu a vida voltada para si mesmo, ou a vida egocêntrica, a tal ponto que Simão Pedro se escandalizou dele. Nunca me lavarás os pés. É uma atitude baixa demais. Como pode, meu mestre, meu senhor, como você pode se rebaixar assim? Não é?
Então, primeiro o Senhor Jesus triunfa sobre a vida egocêntrica, não é? Porque se ele fosse viver para si mesmo, ele ia dizer, agora estamos à mesa, já preparei tudo, o cântaro de água está aqui, eu vou me assentar, e um por um vocês vão passar aqui lavando os meus pés. Porque eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. E não estaria correto, irmão? Você acha que estaria errado? Ele é digno, totalmente digno. Mas o que ele fez foi o contrário. Eles é que se assentam, ele é quem se ajoelha. E toma a bacia, toma o vaso, deita água na bacia, toma a toalha e lava os pés. Então, bacia e toalha. Nós cantamos um cântico que faz referência a isso. Bacia e toalha falam que Jesus venceu a vida egocêntrica. Ele não viveu para si mesmo e por isso ele pôde ir à cruz. Nós nunca iremos tomar a cruz se nós amamos assim a nós mesmos. Nunca iremos. Então, outra lição maravilhosa. E, finalmente, nesse mesmo capítulo 13, apenas de passagem, registramos isso por causa do verso 18, quando nosso Senhor Jesus fala sobre quem seria o traidor. E o verso 21, em especial. Ditas essas coisas, que coisas? Que um dentre vós me trairá. Né? Quando o Senhor Jesus disse isso, o verso 21 registra assim, ele se angustiou em espírito e disse, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Nos versos de 18 a 20, ele já havia feito referência àquele salmo. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, fazendo referência à traição. Né? Então no verso 21, ele se angustia em espírito e afirma, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí quando voltamos a Marcos, nada desses relatos acontece em Marcos, somente em João, por isso nós fomos lá, para vermos um pouco do coração do Senhor. Né? Então quando voltamos a Marcos 14, 17, ao cair da tarde foi Jesus com os 12, nós vemos que essa pergunta, depois do Senhor dizer que um dentre eles trairia, olha aí o verso 18, vá acompanhando, Marcos 14, 18. Então no versículo 19 nós temos um dos melhores momentos dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles perguntam, depois que ouvem isso do Senhor, um dentre vós me trairá, eles poderiam perguntar assim, será que é você? Não é verdade? Mateus podia perguntar para o Bartolomeu, será que é você, Bartolomeu? Mas o que é dito no texto? Que eles perguntaram ao Senhor o quê? Porventura sou eu? Muito interessante, meus irmãos. Um dos melhores momentos dos discípulos, em toda a jornada com o Senhor. Eles olharam para si mesmos. Será que sou eu? Esse que o Senhor está anunciando com tanta angústia, com tanta veemência, que um dentre vós irá me trair? Então, uma nota importante aí. Essa pergunta dos discípulos registra um momento memorável deles. Porventura sou eu? Verso 19. Ainda, próxima sessão, versos 22 a 28. Aqui queria também destacar algumas notas, mesmo que objetivamente. Verso 26 diz que eles cantaram um hino. Já foi explicado para os irmãos que há um conjunto de salmos, não sei se você já leu, deveria fazer isso. Foi nos lembrado na reunião anterior, mais uma vez, no domingo. O conjunto de salmos 113 até 118 é chamado de Halel, que no hebraico significa louvor. De onde vem a palavra Haleluia, que significa louvai ao Senhor. Então Halel é louvor. Então esses salmos de 113 a 118 eram cantados aí, na celebração da Páscoa. Sendo que os 113 e os 114 eram cantados antes de comerem a Páscoa. E os 115 a 118 era cantado no transcorrer da Páscoa e ao final dela. Isso já foi dito. Agora, um destaque que ainda não foi feito, vou só citar para você. O Salmo 118 é o verso 27, Salmo 118, 27. Há uma referência muito explícita ao que aconteceria naquela noite de Páscoa. Se você ler na sua versão, revista atualizada, deixe-me conferir rapidamente aqui
na minha, que é igual à sua, diz assim, Salmo 118, 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai, olha essa frase, adornai a festa com ramos. Não é assim que está na sua Bíblia? Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Mas, na verdade, há uma tradução melhor que essa. A tradução de um erudito chamado Young, e ele faz uma tradução literal, tanto do grego quanto do hebraico, Velho e Novo Testamento. E a tradução literal dessa frase no hebraico é assim: não adornai a festa com ramos. Claro que pode ter esse sentido também, por isso foi traduzido assim nas nossas Bíblias. Mas o sentido literal qual é? É o seguinte: atai, amarrai as vítimas com cordas. Amarrai, atai as vítimas com cordas até as pontas do altar. Meus irmãos, não é impressionante esse verso estar no finalzinho do último Halel, que era cantado na Páscoa? O que aconteceria naquela noite da Páscoa? A vítima, entre aspas, o nosso Senhor Jesus, ele seria amarrado com cordas às pontas do altar. E seria o cordeiro que foi imolado. Então, muito interessante esse verso do Halel, que conclui, que fecha essa sessão aí. O verso 27, vamos lá, Marcos de novo. Marcos 14, 27, mais uma nota aqui. Então lhes disse Jesus, todas, os irmãos estão vendo, são sobre o Senhor Jesus inicialmente. O que ele disse? Todos vós vos escandalizareis. Irmãos, podemos passar apressado por essa expressão aqui. Eu gostaria que não fizéssemos isso. Eu vou fazer algumas perguntas para você se analisar diante do Senhor. Então preste atenção aqui. Primeiro, a palavra escandalizar. Qual é a palavra na língua original? É a palavra escandalon, que no grego se refere a uma pedra de tropeço. Escandalon. Por isso é traduzido como escandalizar. Literalmente, é uma pedra onde alguém tropeça. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Disse-lhes Jesus, todos vós encontrareis em mim um motivo de tropeço. Agora a pergunta é, como estava o coração do nosso Senhor aí? E aí eu vou continuar com as perguntas. Porque o sentimento aqui do Senhor é o seguinte, ele está sentindo uma intensa dor de incompreensão. Havia algum discípulo que o compreendia? O que os irmãos acham? Nenhum deles o compreendeu. Não é? Eles ouviram o Senhor várias vezes falar sobre a cruz e até sobre a ressurreição. Aliás, todas as vezes que ele falou sobre a cruz, morte, ele falou sobre a ressurreição. Porque a cruz tem dois lados. O lado sombrio, a morte, e o lado luminoso, a ressurreição. É claro, se o Senhor permanecesse na morte, nós permaneceríamos nos nossos pecados. E ele seria derrotado. Não é? Então eles ouviram tudo isso, mas eles não compreendiam. Então nosso Senhor Jesus, há horas de ser levantado na cruz, ele está sentindo uma dor intensa, porque os seus amados, os seus mais próximos, aqueles que dormiram com ele, que jornadearam com ele, que comeram com ele 3 anos e meio, estão se decepcionando com ele. Esse é o sentido de escandalon. Ele está dizendo, vocês vão tropeçar em mim. Meus irmãos, os irmãos gostam disso? Quando você sabe que alguém se decepcionou com você, qual a sua sensação? Quando você sabe que você seria sem culpa, mais um detalhe importante, sem culpa, sem ter nenhuma culpa, você foi motivo de tropeço para alguém, involuntariamente, com sua consciência boa, sem culpa, mas foi um motivo de tropeço. Qual a sua sensação? Mais uma coisa, já citamos, incompreensão. Quando nós unimos incompreensão com decepção, nós temos 2 palavras terríveis. Parece que é porque nós amamos tanto a nós mesmos, nós queremos que nunca as pessoas nos compreendam mal. Não é? Nos compreender mal nos deixa doentes. Alguns de nós ficam até deprimidos. E quanta decepção? Decepcionarmos outros. Agora, meus irmãos,
O nosso Senhor Jesus é santo. Não havia nele nenhum motivo para que ninguém se decepcionasse, para que ninguém tropeçasse nele, muito pelo contrário. Mas ele está dizendo, todos vós tropeçareis em mim. Eu serei um motivo de tropeço, uma pedra de tropeço, um escândalo. Qual era então o coração dele nessa hora? Falando isso para os seus mais chegados, podemos dizer sua família nessa terra. Não foi isso que ele falou? Aqueles que estavam com ele, que ele cuidou, que ele se adiantava a eles porque era o pastor deles. Então essa é a hora que o Senhor está vivendo. E o versículo 27, parte final, não vou entrar em detalhes sobre ele, a profecia de Zacarias é citada, nós já mencionamos em uma outra sessão essa profecia. Zacarias 13, 6 e 7. Lindo par de versos. Quando lhe perguntarem que feridas são essas nas suas mãos, então ele dirá, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus companheiros, na casa dos meus amigos. Que texto, irmão, que profecia. Mãos feridas na casa dos seus amigos. Então o verso 7 de Zacarias 13 vai dizer assim, desperta, ó espada. Desperta contra o homem da minha comunhão. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas eu voltarei ou volverei a minha face para os pequeninos. Que profecia maravilhosa que nós já comentamos em outra sessão. Então nosso Senhor cita essa profecia aqui, dizendo isso irá acontecer, vocês verão em mim um tropeço, porque Zacarias disse, o pastor seria ferido, todos se afugentariam, se escandalizariam, mas Jeová voltaria sua face para os pequeninos. Quem são eles? Não temais, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o seu reino. Nós nunca saberíamos disso antes da cruz, antes da descida do Espírito Santo. Então, linda profecia de Zacarias. Mais um detalhe, o Getsêmani. Meus irmãos, sobre o Getsêmani, é uma cena que nós temos que nos aproximar de joelhos. Nunca nós compreenderemos o sentido pleno do Getsêmani. Nós já dissemos para os irmãos que basicamente duas coisas estavam presentes nessa hora de profunda angústia do Senhor. A primeira coisa é a questão da face do seu Deus e Pai. Guarde isso, irmão, por favor, pense sobre isso. Leve essa anotação para sua casa, ore, medite, pense. A face de Deus o Pai. E por outro lado, já vou explicar isso, no Getsêmani, o Senhor Jesus tinha um outro elemento, brilhante aos seus olhos. A vontade de Deus o Pai. Face de Deus, vontade de Deus. Face de Deus, vontade de Deus. Nunca o Senhor Jesus perdeu de vista essas duas coisas. Por mais que ele fosse oprimido, rejeitado, humilhado, negado, traído, uma coisa era verdade, ele nunca perdeu de vista a face do seu Pai. Não é? E o outro aspecto, a vontade do seu Pai. Ele nunca deixou de fazer a vontade do seu Pai. Ele vai dizer assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar sua obra. Em João 4. Em João 6 ele vai dizer, eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nunca deixou de ver a face do Pai, nunca deixou de fazer a vontade do Pai, e essas coisas nunca foram conflitantes. Pense, irmão. Nunca se conflitaram. Sempre viu a face do Pai, sempre fez a vontade do Pai. Não está correto? Mas o que aconteceu no Getsêmani? O Getsêmani foi o momento em que ver a face do Pai e fazer a vontade do Pai entrariam em rota de colisão. Antes caminhavam paralelas, agora eles iriam se colidir. Por quê? Ele não poderia continuar fazendo a vontade do Pai e vendo a face do Pai. Ele teria que escolher um dos dois. Se ele quisesse continuar vendo a face do Pai, ele sempre poderia, porque ele é o Filho de Deus.
Aquele que foi provado e aprovado durante 3 anos e meio de jornada. Aquele que do Monte da Transfiguração poderia ir direto para o trono. Não é? Então, se ele quisesse continuar vendo a face do seu Pai, dizendo, não abro mão, a face do meu Pai é tudo para mim, é meu gozo, é minha alegria, é meu tudo. Não abro mão da face do meu Pai. Então, ele não poderia continuar fazendo a vontade do seu Pai. Por quê? Porque a vontade do seu Pai, qual era? E a vontade do meu Pai é esta, ele vai dizer, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. O que ele teria que fazer para não perder nenhum? Ele teria que ir à cruz do Calvário. O justo teria que ser entregue pelos injustos. A vontade do Pai qual era? Conduzir muitos filhos à glória. Então nosso Senhor tem que escolher. Ele quer conduzir muitos filhos à glória? Então ele tem que tomar o cálice da ira de Deus sobre o pecado. O cálice da maldição. Ele tem que ser feito pecado. Então ele tem que ser separado de Deus. Tem que ser. Porque o pecado é uma realidade espiritual, uma realidade moral. Então essa realidade intangível, moral, espiritual, chamada pecado, aquele que não conheceu o pecado, nosso Senhor Jesus, ele teria que ser feito pecado por nós. 2 Coríntios 5. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está claro isso, irmão? Então no Getsêmani, ele tem que dizer, minha alma está profundamente angustiada. Por quê? Por causa disso. Porque ele teria que perder a face do seu Pai. Ele podia perder tudo, menos a face do seu Pai. Mas era a face do seu Pai que ele iria perder. Então nós temos 6 palavras que descrevem o terror do Getsêmani. Apenas citando para os irmãos, já foi motivo de uns anos atrás estudarmos essas palavras. Eu vou passar por elas rapidamente. Em Mateus 26, são 6 palavras. 2 em Mateus, 2 em Marcos, 2 em Lucas. Em Mateus 26, 38, para sua referência. Mateus 26, 38. O Senhor Jesus diz assim, minha alma está profundamente triste. Primeira expressão. Sempre aqui examinaremos o sentido na língua original. Qual é o sentido de profundamente triste? Nosso Senhor está dizendo que ele estava ali no Getsêmani, oprimido e engolfado, ou seja, engolido pela tristeza. Está ouvindo bem, irmão? Não tem nada de gozo aqui. Não tem nada de alegria aqui. Oprimido e engolfado pela tristeza. Segunda palavra aí de Mateus 26, 38. Até a morte. Está vendo aí na sequência? Esse termo até a morte denota o quê? Segundo o texto original. Uma profundeza insondável de angústia e dor. Por isso ele disse até a morte. Ele não está dizendo assim, eu estou nessa situação até que eu morra. Não é esse o sentido do versículo aí. Quando ele diz profundamente triste até a morte, ele está dizendo essa opressão, essa tristeza, ela é de uma profundidade imensa, insondável, até a morte. Então estão as 2 primeiras palavras. Marcos 14, 33. Aí no texto que nós lemos. Marcos 14, 33, mais 2 palavras. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. Localizou aí? A terceira palavra, né? 2 em Mateus. A terceira aqui em Marcos 14, 33. Tomado de pavor. E a quarta está aí na sequência, olha. E de angústia. Então vamos lá para a palavra, para o termo, na verdade. Tomado de pavor. Na língua original significa totalmente assombrado. Com a ideia de espantado. Totalmente assombrado, espantado. A próxima palavra, angústia. Verso 33 ainda, de angústia. Essa palavra é o termo para pesar, ou para consternação. Mais um termo. Um erudito chamado J.B. Lightfoot, um grande erudito, ele traduz esse termo especificamente, angústia, explicando da seguinte forma. Era como se o Senhor Jesus estivesse quase que fora de si. Quase que fora de si.
Tal a angústia, o pesar, a consternação. Veja que é uma palavra pesada, então, na língua original. Aqui nós temos uma simples angústia. Nós usamos essa palavra toda hora, né? Estou angustiado, senti angústia, que angústia, né? Mas a palavra aqui é de muito mais peso, de muito mais significado. E o último par está em Lucas 22. Lucas 22, de 41 a 44. Você vai encontrar ali que o Senhor estava em agonia, uma palavra nova, que não apareceu ainda nos outros evangelistas. E esse termo em agonia, preste atenção, na versão revista atualizada é o termo que você vai encontrar. Sentido dela: lutas mentais e emocionais severas. Isso é agonia. Lutas mentais e emocionais severas. Não é por menos que é Lucas que registra o quê? Que nosso Senhor Jesus suava gotas de sangue. Então, agonia, lutas mentais e emocionais severas. E aí ele vai dizer, estando em agonia, aí em Lucas, ele orava mais intensamente. Está vendo essa expressão? Orava mais intensamente. O termo no original é ardentemente, ou fixamente, vigorosamente. 6 termos que nos ajudam a nos aproximar do sentido do Getsemane. Agora, se você juntar tudo isso, irmão, qual é a sua impressão? Pesar, assombro, agonia, consternação, lutas mentais e emocionais severas. Quando você reúne os 6 termos, o que você tem? Você tem um homem esmagado pela dor. Por isso ele suou gotas de sangue. Não era como de sangue, mas de sangue. De tal forma, o nosso Senhor entrou em agonia que o seu suor continha elementos do sangue. E isso é algo que a fisiologia registra. Em situações de extrema agonia. Quando, por exemplo, uma pessoa vai ser torturada, isso eventualmente pode acontecer. Uma situação de absoluto desespero, dor, né? Agora, nosso Senhor aí não está sendo torturado, não está sendo crucificado, não é? Ele está no jardim do Getsemane, orando. Ele experimenta essa agonia a ponto de soar gotas de sangue. Então, esses são os termos do Getsemane. E então, finalmente, os textos finais que nós lemos com relação ao Senhor, em Marcos 14, por favor, voltemos lá. Marcos 14, no verso 60, que lemos, até o verso 65, o sumo sacerdote pergunta ao Senhor se ele é o Messias. Primeira coisa que ele faz, a primeira atitude, ele pergunta 2 vezes. A primeira vez, o nosso Senhor Jesus guarda silêncio. Silêncio. Para que fique claro aquilo que Isaías registrou. Que ele seria um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores e ele não abriria a sua boca. Para se justificar, para se explicar, ele realmente não fez isso. Agora, quando o sumo sacerdote pergunta uma outra vez, é muito interessante. Nós vemos essa que é a última confissão a respeito de Jesus, a respeito de quem ele é. A última confissão. E ele diz algo impressionante, irmão. Aqui eu gostaria que você também registrasse isso. Quando, olha aí, ele responde no verso 62. Final do verso 61, o sumo sacerdote pergunta de novo, né? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Primeiro ele guardou o silêncio, veja aí no verso 61. E na segunda vez ele respondeu. Agora olha o que ele respondeu. Eu sou. Primeiro, não precisamos nem explicar essa expressão, né? Eu sou. Ele se declarando então o Messias. Agora, vereis o Filho do Homem, preste atenção, assentado à direita do Todo-Poderoso, uma coisa, e vindo com as nuvens do céu. Se você ler apressadamente esse versículo, você imagina que o Senhor está falando da sua segunda vinda. Mas não é.
O Senhor está citando Daniel 7,13. Daniel é quem fala sobre o ancião de dias e do filho do homem que ascende até o ancião de dias e se assenta para governar o universo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Depois você confira. Então, o Senhor Jesus está se referindo a quê? Aqui no verso 62? Não a sua segunda vinda. Ele está se referindo à sua ascensão e entronização para ser o rei do universo. Então ele diz, sim, eu sou o Messias, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Leia depois Daniel 7,13, para que fique claro para você. E finalmente, abra comigo, por favor, baseado nesse verso, deixe-me citar primeiro aqui, Marcos 14, 65. Se você ainda tem aberto aí, veja. Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto. Sabe por quê? O que significa isso? Quando o rosto de um prisioneiro era coberto, isso era uma atitude que denotava pena de morte. Cobrir o rosto simbolizava pena de morte. E além disso, dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Murros e bofetadas. Sabe, irmão, que a palavra de Deus é tão maravilhosa que você vai ver a profecia a respeito disso no livro de Isaías. Abra comigo, por favor. Isaías 52. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui. Isaías 52. Abra, por favor. Olha o verso 13. Eis que vem o meu servo. Não precisamos nem dizer quem é esse servo. Ele procederá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Uma outra tradução. O seu rosto estava muito machucado. Tomaram-lhe os guardas a bofetadas, e antes disso, aqueles mesmos que o arguíam, deram-lhe murros. Então Isaías profetizou a respeito desse santo servo do Senhor, dizendo que o seu rosto estava muito machucado. Sabe por que nós estamos enfatizando isso, irmão? Para que saiamos do romantismo com relação à pessoa do nosso santo e amado Salvador. Vou te fazer uma pergunta. E já te afirmando com relação à resposta. Você nunca viu, e penso eu nunca verá, nenhum quadro, pintura, retrato, imagem, escultura de Jesus na cruz com o seu rosto deformado. Já viu? Nunca viu. E nunca verá. Porque é isso que os poetas fazem. Mas não tem nada de poético aqui. Quando nosso Senhor Jesus foi à cruz, Isaías diz que ele estava deformado. É claro, irmão. Ele levou uma sequência de murros e bofetadas. Seu rosto estava sangrando, seu supercílio certamente aberto, como acontece, por exemplo, com um boxeador num ringue, não é? Quando aquela luta se estende, ele sai completamente deformado, inchado, não é assim? Porque será que o nosso Senhor Jesus teria na cruz esse semblante que vemos aí? Aquele rosto liso, aquela pele, apenas com umas gotas de sangue escorrendo, né? Isaías diz que seu semblante estava muito machucado. Que o Senhor, pelo seu Espírito, fale ao nosso coração. Quando nós partirmos o pão, que o Espírito Santo traga também essa memória ao nosso coração. Quem é aquele que instituiu essa sagrada mesa e após isso foi cumprir aquilo para o que ele veio? De tal forma que eles arrebentaram com o seu rosto naquela cruz. Aquela face maravilhosa, aquela face que Cantares diz que é totalmente desejável, aquela face que a noiva descreve que seu rosto eram como maçãs, não é? Porque ela o descreve de maneira tão linda, tão atrativa a ela.
Seu rosto estava muito machucado, muito ferido, deformado, é a ideia de Isaías. E sabe o que mais ele diz? Mais do que o de outro qualquer. Está vendo aí? Mais do que o de outro qualquer. E a próxima expressão? E a sua aparência. Está vendo na sua Bíblia essa palavra? É a palavra para semblante. E é interessante que ela também significa beleza. Muito interessante. Está dizendo que a beleza dele estava tão deformada, machucada e ferida, mais do que as dos outros filhos dos homens. Ou seja, quando se olhava para aquele rosto, não havia nenhuma beleza. E o que nós vemos no início de Isaías 53? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Porque ele era reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, é a palavra de Isaías, irmãos, nós fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, essa é a figura do Filho do Homem, aí em Marcos 14. Agora, como fizemos na reunião anterior, quero pedir mais 10 minutos de paciência dos irmãos. Vou falar um pouco sobre Simão Pedro, muito resumidamente, porque, aliás, é uma história que nós conhecemos muito bem. Mas eu queria fazer alguns destaques nesse capítulo e concluir. Esse discípulo vai chegar ao fim de si mesmo. Agora, algumas coisas que eu gostaria de dizer sobre ele. Aqui não vou nem citar textos, mas você é capaz de fazer a sua pesquisa. Primeira coisa, é inquestionável a fé e o amor de Pedro por Jesus. Essa é a primeira coisa. Então, quando estudar a vida de Pedro, não se confunda. A Bíblia vai dizer, o Novo Testamento vai dizer, estude com cuidado, que a fé de Pedro e o amor de Pedro por Jesus eram inquestionáveis. Exemplo da sua fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele quem disse. E ele não é hipócrita. Segunda evidência da sua fé, João 6. Quando o Senhor diz, vocês querem todos se retirar? Quando o Senhor falou sobre ele ser o pão da vida e que eles teriam que comer a carne dele e beber o sangue dele. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Vocês também querem se retirar? E Pedro vai dizer, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, olha aí a fé, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não está claro, irmão? A fé de Pedro, Simão Pedro em Jesus, era inquestionável. Segundo, o amor. Por que nós sabemos que o amor de Pedro por Jesus era inquestionável? Porque quando ele foi preso, Jesus, Pedro foi um dos únicos, junto com João, que seguiu o Senhor. É muito evidente para nós que João também amava o Senhor, não é? A Bíblia é muito clara sobre o amor de João pelo Senhor. Mas nós, às vezes, deixamos o amor de Pedro para lá, não é? Quando João segue Jesus até o pátio do sumo sacerdote, preste atenção, o sumo sacerdote conhecia João. João era amigo do sumo sacerdote. No mínimo, um chegado, se não fosse amigo, não é? Então ele tinha como que um habeas corpus para entrar ali. Ele não tinha medo, não. Ele conhecia o sumo sacerdote, né? Ele tinha um acesso de alguma forma, mas Pedro não. Quando Pedro seguiu o Senhor até o pátio do sumo sacerdote, ele arriscou o seu pescoço. Ser morto por ser um discípulo do Senhor. Tanto é que aconteceu o que aconteceu ali. Então, primeiro, a fé e o amor de Pedro, de Simão Pedro por Jesus, são inquestionáveis. Isso não era o problema de Pedro. Não era problema de fé e não era problema de amor. Nós vamos ver qual era o problema. Segunda coisa sobre Pedro, ele tinha uma grande devoção pessoal por Jesus. Jesus era único para ele, único. Foi por isso que ele disse assim, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu irei contigo até a morte. Como se chama isso? Devoção, não é? Grande devoção. Devoção inquestionável, mais uma coisa. E então, qual era o problema de Pedro? O problema de Pedro é que ele não tinha luz suficiente para conhecer bem a si mesmo. Então ele confiava na sua fé, no seu amor e na sua devoção. Entendeu, irmão? Por isso que nós já falamos reiteradas vezes entre nós. Não confie no seu amor pelo Senhor. Confie no amor do Senhor por você.
porque é o único que vai te guardar. O amor dele por você. Agora é certo, quanto mais você conhecer do tremendo, do imenso, do infindável amor dele por você, mais você vai amá-lo. Porque nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Que coisa bendita é essa? Então qual foi a causa da queda de Pedro? Autoconfiança, minha fé, meu amor, minha coragem, minha devoção. O Senhor para mim é único. E nisso ele confiava. Então, elemento importante. Quando ele chegou naquela hora diante daquela fogueira, no pátio do sumo sacerdote, o que ele fez então? Primeiro, ele mentiu. Porque quando perguntaram se ele era um discípulo do Senhor, ele diz, não, não sou. Ele mentiu. E segundo, ele amaldiçoou. Quando foi dito de novo, e finalmente foi por uma criada, que ele era um deles, ele praguejou. E a palavra significa amaldiçoou. Não conheço esse homem e amaldiçoou. Mentiu e amaldiçoou, porque ele era autoconfiante na sua fé, no seu amor e na sua devoção. Então, meu irmão, que lição nós temos aqui. Vou repetir uma vez mais. Quanto mais o amor infindável do Senhor se revelar a nós, mais nós iremos amá-lo. Mas nunca confiemos no nosso amor por Ele. Porque o que irá nos guardar é o amor dele por nós. Esse amor sempre vai nos suprir. Esse amor sempre vai falar através de nós. Esse amor é capaz de nos levar a suportar dor, suportar aflição, suportar sofrimentos, porque é o amor dele encontrando um reflexo, um eco nos nossos corações. Então, muito importante. Agora, olha um outro detalhe. É dito que quando o Senhor sai da arguição no sumo sacerdote, no andar de cima, a Bíblia é muito clara, Pedro estava no andar de baixo, no pátio, aqui aquentando fogo, onde ele negou o Senhor. Então é dito que quando o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, ele olha para Pedro. Já conhecemos muito bem esse relato. Agora vou acrescentar algo aqui. Os olhos de Jesus encontraram os olhos de Pedro. Você concorda? Claro, não é? Porque é dito que quando o Senhor Jesus olhou para ele, então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Que palavra? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí é dito que quando ele se lembrou da palavra do Senhor, ele saiu e chorava amargamente. A questão aqui é, se os olhos do Senhor Jesus encontraram Pedro, onde estavam os olhos de Pedro? No Senhor Jesus. Do contrário, os olhos de Jesus não teriam encontrado os olhos de Pedro. Está vendo, irmão? Que coisa interessante, que ambiguidade nós estamos vendo aí. Os olhos de Pedro estavam fixos lá na porta da casa, do andar de cima, do sumo sacerdote. Porque quando o Senhor saiu e olhou para Pedro, o olhar de Pedro estava esperando o Senhor Jesus. Não é? Sim. Só que, quando aqueles olhos como chama de fogo, como João vai descrever, entraram na alma de Pedro, então, diz o texto, ele se lembra da palavra. E o termo palavra, em Marcos 14, 72, Pedro se lembrou da palavra. Palavra aí, na língua original, é rema. Porque Pedro já havia recebido um logos do Senhor. E o logos foi, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele já tinha essa palavra. Ele ouviu do seu Senhor. E ele entesourava tudo o que ele ouvia do Senhor. Por causa de sua fé, por causa de seu amor, por causa da sua grande devoção pelo Senhor. Não era um discípulo qualquer, digamos assim. Não é? Então ali estava a palavra. Só que Pedro, na verdade, não a admitia. Não a admitia. Por causa da sua autoconfiança. Ele não manteve os olhos do seu Senhor. Quando Pedro negou o Senhor, ele fez isso por um motivo. Ele não negou a si mesmo. E o que seria negar a si mesmo? Não confiar em si mesmo. Não confiar naquilo que ele sentia para com o Senhor. Então, embora Pedro tivesse mantido seus olhos em direção ao Senhor por causa de sua devoção, ele manteve da mesma forma a sua autoconfiança. Então, meus irmãos, finalmente, o texto diz que ele caiu em si. É uma expressão singular.
Não vamos ter tempo de estudá-la. Vamos deixar isso para domingo de manhã, quando reunirmos de novo. Ela é usada aqui em Marcos, naquela passagem em que o Senhor acalma uma tempestade, em Marcos 4, dizendo que aquelas ondas davam contra o barco, batiam contra o barco. A palavra é a mesma. Então, quando o Senhor Jesus olha para Pedro, encontra os olhos dele, Pedro se lembra da rema, da palavra do Senhor, aquele logos que ele já tinha no seu coração, agora se tornou vivo. E isso chama rema, a palavra do Senhor vivificada. Então era como uma onda batida violentamente contra um barco. Pedro sofreu um choque, uma comoção. E esse é o sentido de caiu em si. Caiu em si. E finalmente disse, e saindo, chorava amargamente. Aí então, concluindo, sabe o que dizem mais os evangelhos, que não está aqui, está à frente? Que Pedro continua, mesmo estando no fim de si mesmo, e aliás, especialmente por isso, ele chegou ao fim de si mesmo, ele continua com os olhos buscando o Senhor. E o Senhor sabe disso. Então em Marcos 16, quando aquelas mulheres vão visitar o túmulo e não encontram o Senhor lá, aquele varão, aquele anjo que está ali, diz assim às mulheres, vão ter com os discípulos dele e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ora, Pedro é um dos discípulos. Por que aquele anjo especificou e a Pedro? Porque foi uma ordem do Senhor para Pedro. Porque aquele discípulo estava arrasado. Ele chegou ao fim de si mesmo. Ele viu que sua autoconfiança é nada. Que ele não podia confiar na sua fé, nem na sua devoção, nem no seu amor, que ele estava, entre aspas, perdido. Mas então ele vai ouvir o primeiro recado. Aquelas mulheres. Você imagine o que soou no ouvido de Pedro? As mulheres já viram o túmulo vazio. Ele não está lá. E ele mandou dizer para você, para os discípulos dele e para você, que ele vai adiante de vocês para Galiléia e lá vocês o verão. Meus irmãos, que notícia é essa? E a Bíblia narra um encontro secreto do Senhor com Pedro. Não diz nada do que aconteceu lá. Mas foi o momento que o Senhor restaurou Pedro pessoalmente. Ele já apareceu a Simão, vai dizer Lucas no seu evangelho. Um encontro que nada é dito. É um encontro secreto. O Senhor se revela a Simão Pedro sozinho. E essa é uma restauração pessoal. E finalmente nós temos João 21. No mar da Galiléia, quando estão 7 discípulos, entre eles Pedro. E Pedro diz, eu vou pescar. Certamente ele já estava restaurado pessoalmente pelo Senhor. Sim, o Senhor já havia tido um encontro pessoal com ele. Estava certo no seu coração a questão do pertencimento ao Senhor. Mas e a questão do ministério? Hein? Ele era um apóstolo. Ele foi chamado para ser pescador de homens. Será que agora tudo acabou? A restauração pessoal de Pedro não seria suficiente. Ele teria que ter uma restauração ministerial. E ela aconteceu em João 21. Quando o Senhor coloca o braseiro e faz perguntas 3 vezes. Até que Pedro vai dizer, Senhor, eu tenho apenas afeição por Ti. Eu não confio que meu amor é um amor até o fim. Eu não confio que eu tenha ágape. O Senhor pergunta com ágape, você me ama ágape? Você me ama sacrificialmente? Pedro vai como que dizer, não, Senhor. Tu sabes que eu te amo, filéu, não ágape. Eu tenho afeição por ti. Agora ele já não confia no seu amor. Você vê, irmão. E o que o Senhor fala para ele? Pastoreia minhas ovelhas, alimenta meus cordeirinhos. Ele não falou isso antes. Agora ele está restaurando Pedro ministerialmente. Porque ele chamou Pedro para ser um pescador de homens e é isso que Pedro seria. Porque no primeiro encontro com Pedro, o que o Senhor disse? Tu és Simão, tu serás Pedro. O Senhor não ia parar no meio do caminho. Irmão, concluindo aqui, o Senhor não vai parar no meio do caminho com você também. Porque Ele te chamou, Ele escolheu, Ele quis, Ele amou, não foi você. Você não deu nem um passo em direção a Ele, Ele deu todos em direção a você. Ele disse, tu és meu. E ainda que uma mãe abandone um filho que mama em seu peito, eu não esquecerei de ti. Eu lhes atraí com cordas humanas e com laços de amor.
e fui para com eles, como quem alivia o jugo sobre sua queixada. Então, irmãos, qual é a expectativa do Senhor? A expectativa do Senhor é que o nosso amor seja um eco do amor dele por nós. Qual deve ser a nossa oração, então? Senhor, fala mais para o meu coração o quanto o Senhor me ama. Fala mais a mim pessoalmente o quanto o Senhor me ama. O quanto eu sou teu. O quanto o Senhor me amou e se entregou por mim. Como Paulo diz com respeito a ele. Por mim, foi por mim. Quanto mais desse amor nós tocarmos, esse amor infindável, mais haverá um eco no nosso coração. E é nesse amor que nós confiamos e sempre confiaremos. Então, meus irmãos, essa é a história dele. Não é falta de fé, nós também não temos falta de fé. Não é falta de amor, nós também não temos falta de amor pelo nosso Senhor. Se estivéssemos, nós estaríamos aqui. E alguns por tantos anos. Nós também não temos falta de devoção. Nós temos alguma devoção. O nosso problema é confiar nessas coisas. Que o Senhor então fale ao nosso coração e revele mais desse amor fiel, profundo, sondável, maravilhoso, para que o nosso coração responda assim. E nós também cheguemos ao fim de nós mesmos. Meus irmãos, esse é o dia mais abençoado. Quando nós recebemos aquele nulo com relação a nós, nulo. Você não é nada. Mas eu te amei, eu te escolhi, você é minha propriedade. E o nosso coração responde, porque ele foi criado e foi chamado pelo Senhor para isso, para responder a ele. E assim tem sido conosco. Então que essa seja a nossa oração, meus amados irmãos. E que o discipulado de Pedro, particularmente esse capítulo 14, fale profundamente com o nosso coração. Ele não irá nos perder. Ele não irá nos perder, nosso Senhor. Mesmo que tenhamos que passar por muita coisa. Quem sabe até virarmos as costas para Ele. Pedro também virou. Negando e amaldiçoando. E queria fazer algo aqui para terminarmos. Queria ler um textozinho para você de 5 linhas só. Por favor, me perdoe o abuso do tempo, mas queria que você escutasse. Rapidamente. Um texto de um irmão chamado Campbell Morgan, muito conhecido de vários irmãos aqui. Olha o que ele diz. A última cena que vemos naquela noite em que Jesus foi traído são as lágrimas de Pedro. E é naquelas lágrimas que o rosto de Deus aparece. E as lágrimas se convertem em radiante arco-íris de glória, indicando, escute isso, indicando através de todos os séculos que, para os corações que amam e creem, ainda que em um ato de inqualificável loucura cheguem a negar o Senhor, Ele, o Senhor, cria um caminho para que o exilado possa retornar. Que lindo texto, poético, maravilhoso. O Senhor cria um caminho para que o exilado possa retornar. Meus irmãos, acho que aqui tem um grupo enorme de exilados que retornou. Porque o Senhor cria um caminho para que os exilados possam retornar. E um outro irmão chamado Charles Mackay, olha o que ele escreve, dentro do mesmo ponto de vista. Ó lágrimas, quão agradecido eu sou por derramar lágrimas. Ainda que as minhas lágrimas se derramem em meio a trevas, como foi o caso de Pedro, elas haverão de brilhar debaixo da luz do sol. O arco-íris não poderia brilhar se a chuva se negasse a cair. E os olhos que não podem chorar são, entre todos, os mais tristes. Então sim, louvado seja o Senhor pelas lágrimas e pelo choro amargo de Pedro. Porque foi assim que o exilado retornou à sua terra natal. Vamos orar, concluindo. Querido Senhor, obrigado por essa noite de reunião em torno do Teu nome.
e te suplicamos que pela tua misericórdia, bondade, porque o Senhor é fiel a ti mesmo e fiel a nós, que o Senhor mantenha tudo que o Senhor quiser manter nos nossos corações nessa noite. Não permita que saindo daqui nós nos desvencilhemos da tua palavra, mas que ela seja guardada, escrita, fixa em nossos corações. Nos ajuda a meditar nela. Fala mais conosco, Senhor. E, sobretudo, mostra mais de tua face gloriosa de amor para os teus redimidos. Nós te pedimos e por isso nós te louvamos. Em teu precioso nome. Amém.